Esse material de áudio é uma iniciativa do Endodebate, congresso mais fora da caixa da endocrinologia brasileira. Aproveite e inscreva-se agora no Endodebate Fígado, que será 100% online em 11 de abril de 2026. E mais, inscreva-se para a 10ª edição do Endodebate Híbrido, que acontecerá em São Paulo em 24 e 25 de julho no Hotel Blue Tree Morumbi. Uhum. Muito bem. Com esse recado importantíssimo já abrindo os nossos trabalhos, é hora de iniciarmos o nosso mergulho analítico de hoje. E olha, o tema não poderia ser mais atual, né? Com certeza não. Porque a inteligência artificial, ela já escreve e-mails corporativos complexos, ela cria imagens que, vencem concursos de arte, sugere rotas de trânsito em tempo real, decide até qual música vai tocar na sequência. Sim, a gente já se acostumou com isso. Exato. E até aí, tudo bem, é conveniência. Mas o cenário muda, ele muda drasticamente de figura quando essa mesma tecnologia cruza a porta de um hospital. Aí a conversa é outra. Nossa, completamente. Quando ela entra num centro cirúrgico ou, senta ali ao lado do médico durante uma consulta, Uhum. até pouquíssimo tempo atrás, a sensação que pairava no ar era de um verdadeiro faroeste tecnológico na saúde. É, muito bem colocado. Um faroeste. Muita inovação, mas pouca clareza sobre os limites, né? Sim. Então hoje o nosso foco recai sobre um documento que veio justamente para colocar ordem na casa. E a gente vai debater algo extremamente recente e vital, que é a resolução número 2454, de 11 de fevereiro de 2026, do Conselho Federal de Medicina. Essa sensação de faroeste descreve perfeitamente o período de transição que a gente viveu. Uhum. Saímos daquela fase puramente teórica. Sabe aquelas especulações de laboratório? De ficção científica, quase. Isso. E fomos lançados na aplicação prática, diária mesmo, em clínicas, em pronto-socorros. No mundo real. No mundo real. E analisar esse documento hoje é entender a nova espinha dorsal da prática médica no Brasil. O Conselho precisava muito desenhar limites claros, porque as ferramentas já estão em uso. Já estão aí. Já estão processando exames, sugerindo tratamentos, analisando históricos em frações de segundo. E a nossa missão nesse encontro, para quem acompanha a gente, é justamente desvendar como o CFM está traçando essa linha. É uma linha invisível, sim, mas monumental, né? Exatamente. Uma linha que separa essa inovação tecnológica acelerada daquela essência humana que é insubstituível na medicina. Que não tem como trocar. Não tem. Podemos encarar essa resolução como um manual de instruções ético e prático também, sobre como a inteligência artificial será domada dentro dos ambientes de saúde brasileiros. Uhum. Certo. Vamos desempacotar isso, começando pelos alicerces do texto. Aquelas regras fundamentais que já ditam a dinâmica logo nas primeiras páginas do documento. Sim. Como a tecnologia é definida de fato nesse novo cenário? O que é fascinante aqui é a postura inegociável do documento em relação ao protagonismo humano. Aham. A inteligência artificial é categorizada única e exclusivamente como uma ferramenta de apoio. Só apoio. Só apoio. Em nenhuma linha, em nenhum parágrafo da resolução, existe a menor brecha para que ela seja vista como uma substituta do profissional de saúde. O que é um alívio, né? Um alívio gigantesco. A responsabilidade por qualquer decisão clínica, seja decifrar um exame de imagem super complexo ou, digamos, prescrever um tratamento oncológico, repousa 100% sobre os ombros do médico humano. O texto meio que destrói aquela ideia de que o médico poderia, de alguma forma, usar o algoritmo como o escudo, sabe? De culpar a máquina. A culpa foi do computador. Exato. Se ocorreu uma falha porque o profissional agiu de forma acrítica, aceitando cegamente o que a tela do computador sugeriu, sem aplicar o próprio discernimento clínico dele, a responsabilidade penal e ética é toda desse profissional. Nossa, pensando em analogias, isso soa muito como a dinâmica da aviação comercial moderna. Perfeita, bem por aí. Porque a gente tem um piloto automático incrivelmente sofisticado, né? Que consegue processar dados de vento, altitude, rotas, assim, muito mais rápido que qualquer cérebro humano conseguiria.
Sim. A máquina facilita o processo. Mas se houver uma turbulência severa ou, sei lá, uma falha no motor, Quem assume é o piloto. quem responde pela segurança de todas as vidas a bordo é o comandante ali na cabine. A máquina não vai a julgamento. Não vai. E nunca irá. Então, levando essa ideia da aviação para o consultório, me surge uma dúvida forte sobre a interação humana mesmo. Como a resolução trata aquele momento que é super delicado, o momento de dar uma notícia difícil para o paciente. Olha, o conselho foi cirúrgico nesse aspecto. Existe uma proibição expressa de delegar à máquina a comunicação de diagnósticos, ou de prognósticos, de decisões terapêuticas. Não pode mesmo. Não pode de jeito nenhum. A mediação humana é obrigatória por lei agora. Nossa, ainda bem, porque qualquer fantasia distópica de um robô enviando, tipo, uma notificação fria no celular de alguém, Dizendo seus exames indicam uma doença grave. isso está sumariamente descartado pelas novas regras. Totalmente descartado. O ato de cuidar exige uma escuta qualificada, exige empatia, a capacidade de olhar nos olhos e de acolher a dor ou a ansiedade daquele indivíduo ali na sua frente. E a máquina não tem isso. Não tem. A máquina pode analisar o padrão celular que indica a doença. Mas o acolhimento dessa informação pelo paciente precisa da dignidade que só a relação humana oferece. Sim. E sobre a transparência dessa relação, porque imagino que, para quem está ali na posição de paciente, deitado numa maca ou sentado no consultório, existe uma necessidade enorme de saber o que está acontecendo nos bastidores do próprio tratamento. Sem dúvida. O paciente tem o direito de saber que uma inteligência artificial está analisando o caso dele, ou isso fica meio restrito àqueles jargões médicos no prontuário? A transparência é tratada como um direito inalienável do paciente e um dever absoluto do profissional. O médico agora é obrigado a registrar de forma super detalhada no prontuário sempre que utilizar um sistema desses para fundamentar uma decisão. Fica tudo documentado. Tudo. E mais do que isso, o paciente precisa ser informado, numa linguagem que seja clara, de fácil compreensão, que ferramentas algorítmicas estão compondo a avaliação do quadro dele. Entendi. Não há espaço para caixas pretas nessa relação de confiança. E tem um detalhe que reforça muito o poder de escolha do paciente. Qual? Ele pode simplesmente recusar o uso dessas ferramentas no caso dele. Olha só! Sim, ele pode dizer, não quero que a IA analise meu caso. E isso não anula os direitos básicos dele, como buscar uma segunda opinião médica e ter a mais absoluta garantia de sigilo sobre os dados dele. Isso é muito forte. Isso nos leva a um terreno de potenciais atritos. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa, vamos lá. Vamos imaginar um cenário de tensão institucional, que é algo, convenhamos, muito plausível em grandes redes de saúde privada hoje em dia. Bastante plausível. Digamos que um hospital de ponta gasta dezenas de milhões de reais comprando uma licença de um software de inteligência artificial de última geração. O objetivo da diretoria, lá em cima, é padronizar os atendimentos, aumentar a eficiência da triagem e otimizar os custos operacionais. A lógica do mercado, né? Exato. Cria-se, então, uma pressão administrativa imensa para que os médicos sigam fielmente as diretrizes desse algoritmo caríssimo. Afinal, eles pagaram por aquilo. E aí, no meio de um plantão caótico, o médico examina um paciente e a intuição clínica dele, baseada em anos e anos de experiência, aponta para um tratamento X. Mas a tela do computador pisca em vermelho, sugerindo um caminho completamente diferente. Como a resolução resolve esse cabo de guerra entre a administração do hospital e o julgamento do médico? Isso levanta uma questão importante sobre a independência profissional. E o CFM antecipou exatamente esse conflito entre a pressão por eficiência gerencial e a soberania da prática clínica. Eles já previam isso. Já previam. A resolução ergue uma verdadeira muralha institucional para proteger a autonomia médica. A diretriz é muito cristalina. A palavra final é sempre humana. Sempre. Sempre. Cabe exclusivamente ao médico avaliar, acatar ou rejeitar a sugestão dada pela inteligência artificial. O artigo 19 do documento vai bem fundo nessa proteção. O que ele diz? Ele proíbe terminantemente que as instituições de saúde imponham qualquer tipo de meta, norma interna ou política corporativa que subordine a conduta do profissional ao algoritmo. Nossa,
Mas e se o hospital tentar forçar a barra? Porque a gente sabe como as coisas funcionam. Digamos que o médico rejeite a sugestão da máquina várias vezes seguidas, porque ele acredita que o algoritmo está sendo conservador demais ou agressivo demais. Existe o risco dele sofrer alguma punição interna? Nenhuma punição é permitida. Nenhuma. Nenhuma. A resolução garante formalmente que nenhum médico poderá sofrer qualquer tipo de sanção, retaliação ou demissão por escolher seguir o próprio julgamento em detrimento da máquina. Uau! Isso dá muita segurança. Muita. Desde que, obviamente, essa decisão médica esteja respaldada pela boa prática clínica, né? Pela ciência e pelos princípios éticos. O hospital não tem o poder de transformar o corpo clínico dele num grupo de meros validadores de software. Só para dar um ok na tela. Isso é um mecanismo legal que devolve a tranquilidade para quem está na linha de frente. O médico não precisa lutar contra a doença e, ao mesmo tempo, lutar contra o departamento de TI do hospital para manter o emprego. Essa proteção é realmente fantástica para a prática diária. Mas isso me faz pensar no motor dessa tecnologia toda, sabe? Nos dados. Exatamente, nos dados. Toda inteligência artificial precisa de uma dieta massiva de informações para funcionar. E na medicina, a gente está falando da matéria-prima mais íntima que existe. Os nossos corpos, praticamente. Históricos de doenças, dados genéticos, exames de imagem, entrando numa seara que a gente poderia chamar de os bastidores obscuros dos dados. Como a regulamentação garante que essa ferramenta seja justa? Pergunto isso porque a gente sabe muito bem que a tecnologia não é neutra. Longe de ser neutra. Existe o risco real de a máquina aprender a ser preconceituosa. Se conectarmos isso com o panorama geral da bioética, os princípios da beneficência, da não maleficência, da autonomia e da justiça precisam ser um norte de qualquer programação hoje. Certo. O viés algorítmico é um risco real, estrutural e amplamente documentado na literatura de tecnologia. É um perigo? Sim, pensa comigo. Se um desenvolvedor treina um modelo de inteligência artificial usando majoritariamente exames de imagem e dados clínicos de uma população caucasiana do hemisfério norte, Um padrão bem específico. esse sistema pode apresentar uma taxa de erro assustadora ao analisar a pele, a estrutura óssea ou as particularidades epidemiológicas de uma população miscigenada num país tropical como o Brasil. Nossa, faz todo sentido. A máquina não tem maldade, ela simplesmente reproduz e amplifica as falhas ou as exclusões presentes no banco de dados que alimentou ela. Então é um problema de engenharia, na base, mas com consequências muito reais e graves para a saúde pública. Exatamente. E como o texto legal do Conselho tenta mitigar esse efeito dominó de dados enviesados? A resolução ataca o viés exigindo monitoramento ativo e contínuo. As instituições não podem simplesmente plugar o sistema na tomada e esquecer dele. Tem que vigiar. Tem que vigiar. É obrigatório implementar procedimentos que identifiquem distorções de desempenho entre diferentes grupos populacionais. Entendi. Se for detectado, por exemplo, que a inteligência artificial tem uma precisão fantástica para diagnosticar homens, mas erra constantemente os diagnósticos em mulheres... O que já aconteceu em várias outras áreas da tecnologia. Exato. Se isso acontecer na saúde, o uso daquele sistema deve ser imediatamente suspenso ou ajustado rigorosamente. Não existe margem nenhuma para tolerar discriminação automatizada sob o pretexto bonito de inovação tecnológica. Não dá para brincar com a vida das pessoas. E além dessa justiça do algoritmo, tem a blindagem da privacidade. O cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. A famosa LGPD. Ela é tratada como premissa básica. A anonimização dos históricos médicos é exigida sempre que for tecnicamente possível. Isso garante que um oceano de dados possa treinar a máquina sem expor a identidade de nenhum paciente. Eu notei lendo as fontes que há menções bem específicas sobre níveis de risco nas diretrizes técnicas do documento. Como funciona essa categorização na prática? Porque não é todo software que entra no hospital com o mesmo nível de escrutínio, certo? Certo. A governança é proporcional ao impacto. Antes de qualquer sistema ser integrado à rotina de um hospital, ele precisa passar por uma avaliação muito rigorosa que vai enquadrar ele numa de 4 categorias de risco: Quais são? baixo, médio, alto ou inaceitável. Inaceitável é uma palavra forte. E é para ser.
Essa nota é definida por variáveis como a quantidade de dados sensíveis que o sistema manipula, a complexidade matemática do modelo e, claro, o grau de influência que ele vai ter sobre o desfecho clínico do paciente. Faz sentido. Um sistema de alto risco exige auditorias muito mais severas, e ferramentas classificadas como de risco inaceitável têm a sua implementação terminantemente proibida em solo nacional. Acabou, não entra. E quem coordena essa avaliação toda lá dentro? Para orquestrar tudo isso, a norma obriga a criação de uma comissão de inteligência artificial e telemedicina dentro das unidades de saúde. O que significa que as decisões sobre tecnologia deixam de ser exclusividade daquele departamento de TI isolado. É um grupo multidisciplinar avaliando as ferramentas o tempo todo, imagino eu. Precisamente. Uma comissão que obrigatoriamente trabalha sob coordenação médica e que se reporta direto à diretoria técnica do hospital. Legal. O foco sai apenas da performance do software de ser rápido ou lento e passa a englobar o impacto ético e clínico daquela ferramenta na vida real da instituição. É uma camada de supervisão humana constante sobre o comportamento da máquina. Então, o que tudo isso significa para quem está nos bastidores, sabe, desenvolvendo essas soluções e gerenciando a infraestrutura tecnológica dos hospitais? Porque me parece que o anexo 3 dessa resolução, ele atua como um verdadeiro manual de engenharia, detalhando como os códigos devem se comportar. O termo caixa preta aparece muito em discussões sobre tecnologia hoje. Demais. Como a resolução lida com sistemas que dão uma resposta, mas nem os próprios criadores sabem explicar o caminho lógico que a máquina tomou para chegar lá. A falta de explicabilidade é o maior pesadelo de uma auditoria em saúde. Na medicina, se o médico não entende o porquê de uma recomendação, ele não pode confiar nela. É simples assim. Tem que fazer sentido clínico. Exato. O documento técnico exige níveis máximos de transparência. Os desenvolvedores precisam construir modelos em que a lógica de raciocínio da máquina seja rastreável e compreensível para o profissional humano. E como eles provam isso? As limitações do sistema, os índices de falsos positivos, os métodos de treinamento. Tudo isso precisa ser conhecido e documentado. O sigilo comercial sobre o código-fonte da empresa é respeitado, claro, mas a mecânica de decisão da inteligência artificial precisa estar em pratos limpos. E tem também a questão da comunicação entre diferentes sistemas, né? Imagine o transtorno para quem nos ouve. Um paciente faz uma ressonância super complexa num laboratório X. Aí ele vai ao consultório particular e o médico não consegue cruzar os dados daquele exame com o histórico que está no hospital, só porque os softwares falam idiomas diferentes. A famosa falta de interoperabilidade. Isso é um caos. E o texto é muito direto quanto à necessidade de acabar com essas ilhas de dados isolados. O incentivo do conselho é brutal para o uso de APIs abertas. Como a gente explica isso de forma simples? Fazendo um paralelo simples para quem nos acompanha. Imagine que o sistema de um laboratório fala um dialeto e o sistema da rede pública fala outro completamente diferente. E eles não se entendem? Não se entendem. As APIs abertas funcionam como tradutores simultâneos universais. Elas permitem que essas plataformas troquem informações com segurança e muita fluidez. Isso agiliza muito a vida de todo mundo. O objetivo final é a eficiência macro do sistema de saúde. Evita-se que o paciente seja submetido a exames repetidos, exames invasivos e caros apenas porque, sei lá, o pendrive ou arquivo em PDF de uma instituição não foi lido pela outra. Nossa, libertador. Isso inclui a customização local também. Um software treinado em outro continente precisa ser calibrado e adaptado para a realidade demográfica e epidemiológica de onde ele será utilizado. O nível de exigência para quem produz tecnologia em saúde subiu algumas oitavas no Brasil. Fazendo um apanhado geral, então, e destilando o que vimos de mais importante neste nosso mergulho nas diretrizes do Conselho de Medicina, estamos diante de um marco regulatório que abraça o futuro de forma muito pragmática. Muito madura, eu diria. Sim, madura. A resolução reconhece o potencial formidável da inteligência artificial para elevar o patamar de precisão na saúde, mas faz isso construindo barricadas éticas que são intransponíveis. Perfeito. A autonomia do médico fica blindada contra as pressões puramente financeiras das gestões hospitalares. A privacidade dos nossos dados como pacientes ganha guardiões institucionais com a exigência dessas comissões internas e da categorização de risco rigorosa. E o mais reconfortante de tudo, a insubstituível empatia humana é cravada como a pedra angular do cuidado.
A máquina ganha o status oficial de um copiloto incansável, capaz de enxergar padrões microscópicos no mar de informações. Mas o assento do comandante, a mão que assina o laudo e a voz que conforta quem precisa de cuidados continuam inquestionavelmente sob a responsabilidade de um ser humano. É um resumo perfeito. A estruturação desse cenário atual é sólida e traz muita segurança jurídica e ética para o momento que a gente vive. Contudo, Sempre tem um contudo, sempre né? tem, sempre tem. Há um desdobramento de longo prazo que merece ser ponderado por quem acompanha essa evolução tecnológica com a gente. Hoje, a norma protege de maneira feroz a liberdade do profissional de discordar da máquina, isentando ele de punições. Sim, o médico tem o direito de dizer não. Mas o que vai acontecer daqui a uma década? Se as estatísticas começarem a provar, de uma forma matemática irrefutável, que o algoritmo tem uma taxa de acerto significativamente superior à intuição do médico mais experiente do hospital, a dinâmica pode virar de cabeça para baixo. Nossa, é uma reflexão pesada. Chegará o dia em que a sociedade, o sistema judiciário e os próprios pacientes vão passar a exigir que a conclusão da máquina prevaleça sobre a humana. O paciente pode preferir a IA. Para pensarmos como a ética médica vai se adaptar quando o ato de rejeitar a sugestão do algoritmo deixar de ser um símbolo de autonomia profissional e passar a ser interpretado como verdadeiro risco à segurança do paciente. Fica aí essa provocação imensa para a gente refletir. Este material de áudio é uma iniciativa do Endodebate, congresso mais fora da caixa da endocrinologia brasileira. Aproveite e inscreva-se agora no Endodebate Fígado, que será 100% online em 11 de abril de 2026. E mais, inscreva-se para a 10ª edição do Endodebate Híbrido, que acontecerá em São Paulo, em 24 e 25 de julho, no Hotel Blue Tree Morumbi.